Ora bem, eu quase que nasci debaixo das cepas, porque sou filho e neto de proprietários, de antigos lavradores, e que tinham uma área de vinhas significativa. E contava a minha mãe que um dia andava a esparrar numa propriedade próximo de casa quando se chegaram as dores de parto. E veio correr para casa e pronto, e depois aconteceu. Portanto, se não nasci debaixo das cepas, pouco faltou. À medida que fomos crescendo, e naqueles anos, não havia exploração de trabalho infantil, mas havia educação nos trabalhos que era necessário efetuar, na maneira como a natureza devia ser tratada, como as coisas eram vistas, e ensinava-se a trabalhar na terra. E eu também aprendi a trabalhar na vinha. Fosse a ajudar na poda do meu pai, que ia à frente, cortava as varas e depois nós íamos limpando as varas, fosse a limpar os troncos por causa da formiga, fosse a ajudar na descava, fosse mais tarde a esparrar as cepas, a tirar as folhas, seja depois na vindima, que era sempre uma festa, apesar de tudo. Guardo muitas memórias das vindimas. E depois na adega, a pisar os cachitos, quantas vezes, nas lagariças, a pisar os cachitos, sim senhor, e depois a acompanhar os trabalhos, de fazer tirar o bagaço dos lagares, para fazer o pé junto da prensa, para ver tudo aquilo, e depois, com os anos, à medida que uma pessoa ia crescendo, os trabalhos, a dureza dos trabalhos, o esforço ia também aumentando. Quantas vezes ajudei a apertar a prensa. Bom, os meus avós paternos, além também de proprietários, foram fundadores. O meu avô foi fundador das Caves de Aliança. E coube-me a mim, uma vez concluídos os estudos, integrar a empresa e dar o meu contributo. Portanto, entrei em 1966, com 20 anos de idade, e por lá me mantenho até hoje. É desfumante. É desfumante de Bairrada, evidentemente. Isso porque sou realmente um fã do espumante. É obrigatório, isso tem que estar pronto para receber qualquer amigo. Olha, somos da Bairrada. Leitão assado de pele crocante. A pessoa fica sem palavras para ouvir uma expressão destas. A milhares de quilómetros de distância, um húngaro conhecia a bairrada do leitão assado, da pele crocante, mas não sabia onde é que ficava Aveiro. Nós temos uma região que é procurada anualmente por milhões de pessoas. São servidos muitos milhões de refeições nos restaurantes da bairrada. E, infelizmente, o que vemos muitas vezes é servir vinhos de outras regiões. Isto não fica bem numa região. Espero que a nova vaga de empregados de restauração comece a vestir a camisola da bairrada e a recomendar os produtos da bairrada à sua clientela. Pois é, a empresa é uma empresa familiar ainda hoje, portanto estamos na quarta geração, eu sou da terceira geração, e foi o meu avô que fundou a empresa em 1926. Uma das visões e missões da empresa é essencialmente o enquadramento também social da empresa no respectivo meio social. A parte benemérita vem do meu avô, que era de facto uma pessoa de raízes humildes, conseguiu se ingrar na vida e teve sempre uma grande consciência das dificuldades económicas e sociais do meio em que vivia. Reformou-se agora uma rapariguita de 60 anos, tinha 48 anos de serviço. Naqueles tempos as pessoas começavam-se a trabalhar muito novo e com 48 anos de serviço significa que começou a trabalhar aos 12 anos. Olha, Bairrada para já é ser de uma região que tem uma identidade muito própria, não é? E curiosamente, sendo a Bairrada uma região extremamente aberta, do ponto de vista vitivinícola, foi talvez a região mais aberta do país. Os vinhos é uma paixão. As pessoas, de facto, gostam muito do mundo, gostam da viticultura, gostam da vinificação e gostam dos vinhos, ou então não vale a pena estar cá, não é? Portanto, o grande conselho que eu dou, de facto, é que se apaixonem pela vinha, pelo vinho e por um produto que são eles que criam, não é? Então, o enólogo deve ter um
Motivos de orgulho quando apresentou um vinho. O meu pai, médico de profissão, mas enólogo e produtor de vinhos de paixão, começou-me a trazer para a bairrada quando eu tinha 9 anos. Quando eu cheguei à Aliança, em 93, a primeira pergunta que me fizeram foi: o que é que você vai mudar? E eu, que sou também um apaixonado, não só de enologia, da caça e do futebol, fiz esta afirmação: a equipa ganhadora não se mexe, analisa-se e depois vai-se mudando lentamente. Para mim, há uma coisa que é importante, e fazendo vinhos em diferentes regiões, como a Bairrada, como o Dão, como o Douro, como as Beiras e como durante muitos anos no Alentejo, é preciso entender a identidade de cada região e ser possível de transmitir essa identidade, adaptando os vinhos ao gosto do consumidor. Porque, quer nós queiramos, quer não, é o consumidor que compra os vinhos e que bebe os vinhos e que faz a máquina andar. Respeitar, dar identidade e personalidade. Nas castas internacionais, eu diria que há uma casta que realmente me atrai, que é o Merlot. Verdadeiramente é a casta internacional que eu encontro como a mais adaptada à região. Nas castas nacionais, evidentemente que a Baga, pela sua multiplicidade de facetas, é muito interessante. E sempre um espumante de Baga Bairrada. Evidentemente que um espumante que tenha vinho branco de uvas tintas, para mim é sempre uma opção, é sempre aquilo que está no frigorífico, sempre fresco, sempre à espera dos amigos. Disso ser bairradino é qualquer coisa que eu não sou de origem, mas também fruto dos anos. Eu acho que muitas vezes não é por ser de cá, é por se sentir. Ser bairradino é um bocadinho isso, é acreditar, ser um bocadinho teimoso. Achamos sempre que muitas vezes as nossas coisas são diferentes ou melhores que as dos outros, mas quando somos chamados a unir as armas e a unir forças, também já demonstramos que também somos capazes de ser assim. Portanto, ser bairradino é ser especial. Nós cabos, muitas mulheres, na base de mulheres, a rotular, engarrafamentos, muita coisa. Eram umas cabos valentes, bastante conhecidas no país. Como é que se chamava? Casté, que não era um francês, veio de propósito para pôr ali aquilo a trabalhar, sem ser um francês, um baixito, novo relativamente. Lembro-me dele, mas lembro-me bem do que ele trabalhei comigo lá. Alteza Real, Paris 1900, eram duas marcas consagradas. Havia as marcas mais baratas, Castelar, Seis Taças. Qualidade de tempo de cabo, não é? A qualidade de tempo de cabo, a rotulagem, remoagem, faziam aquela remoagem durante uns tantos meses, não é? Na cave, e o vinho ganhava qualidade, não é? Enquanto não estivesse bem amarelinho, lido bem, concentrado, por causa de impurezas que estarem à rolha, aí então tiravam a rolha e substituíam-na, tiravam aquelas impurezas, estavam sempre de cu para o ar, que é o termo, não é? A garrafa que era para assentar no gargalo as impurezas do vinho, e então depois tiravam-na, limpavam-na, e ficava ali grandes marcas, Alteza Real, Paris 1900, Reserva Especial, boas qualidades de vinho, duas grandes marcas do Monte Crasto, de vinho. Eu frequentei isso dezenas de vezes, não é? Havia remoagens, eu ia lá muitas vezes, às cabo, a funda, cabo, então conheço aquilo bem. Foram 44 anos que eu lá estive, não foram 20 dias. Naquele tempo o Monte Crasto era bastante conhecido, não é? Ainda hoje, não sei se hoje está, mas eu não sei se aquilo fechou. O Monte Crasto marcava, em competição com Neto Costas, Vice-Reis, as cabos de Império e tal, tudo lutava naquela altura, tudo havia cabos bem conceituadas no mercado, sobretudo para o norte, mas o Monte Crasto era Monte Crasto. Eram bons tempos, sim, senhor. Hoje, a entender esta juventude, as cabos fecharam na maioria, quase todas. Não há em cabos Império, já fechou.
A Aliança, não sei se ainda existe. Existem? O Monte Crasto fechou. Que mais? O Messias, não sei se realmente ainda está aberto. Deve estar, não está? Ainda mantém. De resto, não faço ideia como é que a coisa corre. Mas ainda tenho recordações assim um bocadinho boas, de bons clientes. Colaborei com eles. E o Monte Crasto era bastante conhecido e deu-me fama, que é o termo. Gostei imenso. A vida que tive.